Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. E nesse momento, nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Nós hoje vamos meditar na segunda carta de João, que ela é composta por 13 versículos. Na Bíblia de Estudo do Expositor, a carta é assim dividida. Introdução, os versos de 1 a 3. Depois, o primeiro título é Amor, do verso 4 ao verso 6. Depois, o terceiro tópico é Enganadores, que vai do verso 7 ao verso 11. E fecha a carta com bênção final, verso 12 e 13. A segunda carta de João, ou do apóstolo João, diz o seguinte: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade. Por amor da verdade que está em nós e estará para sempre conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como nós recebemos o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio nós tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos as coisas que obtivemos, mas antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Embora tendo muito que escrevermos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar boca a boca, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã escolhida te sauda. Amém. Aqui foi lida a carta. E agora tem umas colocações que são interessantes também fazer a respeito do texto lido. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia visual com infográfico, ele apresenta as ideias centrais que se encontram tanto na carta lida, segundo a João, como na terceira carta. E quais são as ideias centrais dessas cartas? Primeira coisa é nos advertir com relação a falsos ensinamentos. Cuidado com os falsos ensinamentos. Segunda ideia, a verdade importa. Terceira ideia, amar os outros prova nossa fidelidade a Cristo. E a última ideia central é que a hospitalidade entre os cristãos é essencial. Veja que este é um ensinamento, uma colocação que nos é advertida desde o Antigo Testamento. Veja quando você olha, por exemplo, o Salmo 133, o Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer ter vida eterna com Deus? Observe os mandamentos da palavra. Quando foi perguntado como cumprir os mandamentos, Jesus respondeu que os mandamentos se encerram em 2. E quais são os 2? Aí ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu não posso dizer que amo a Deus e odeio o próximo. Eu não posso dizer que amo o próximo e não tenho comunhão com Deus. Eu preciso vivenciar a prática dos mandamentos. E a prática dos mandamentos é: o primeiro lugar em meu ser é para Deus. E o segundo lugar é para o próximo. E esse cuidado com o próximo é um cuidado que o Senhor diz que tem que ser igual ao cuidado que eu tenha comigo mesmo. Porque ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por isso, João nos adverte com relação ao amor fraternal, ao amor para com o próximo. E nos adverte a termos cuidado com os falsos ensinamentos ou com os enganadores, porque eles vêm querer tirar de nós a palavra que é viva e eficaz. Ainda quero fazer uma colocação que se encontra na Bíblia de Estudo Conselheiro a respeito da segunda carta de João, que é a seguinte colocação:
a simplicidade da vida em Cristo, numa comunidade de fé, e os cuidados básicos que ela inspira. São assuntos desta breve carta de João. Então, se você veja, é uma carta formada de 13 versículos. Já citei como ela se divide, e aqui a advertência é que a gente precisamos entender que ela é escrita de forma simples, mas o Senhor espera que, em meio a essa simplicidade, você e eu possamos vivenciar esta palavra. João sim faz a sua identificação quando você olha no início da carta, que a carta vem dizer o presbítero. E faz a segunda colocação, ele se identifica e diz para quem está enviando, a senhora eleita e aos seus filhos. De acordo com as Bíblias de estudo, faz uma colocação sobre esta expressão, o presbítero, corrigindo, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Na Bíblia de estudo conselheira diz o seguinte: provavelmente esta é uma carta dirigida a uma igreja e seus membros, conforme mostra os versos 4, 5 e 13. Olha que no verso 4 diz: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade e de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Nós recebemos o ensinamento do Pai que foi nos dado através de Jesus Cristo. E aí a indagação é: como temos colocado em prática esse ensinamento? No verso 5 diz: e agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio. Qual é o mandamento? Que nos amemos uns aos outros. O Senhor espera que nós amemos ao outro sem hipocrisia, independente de como o outro se porte. Precisamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, ou seja, aquilo que nós não queremos que o outro nos faça, não devemos fazer com o outro. E aquilo que queremos que os outros nos façam, devemos fazer para eles. Então, essa palavra deixa claro que o Senhor espera que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu fiz a releitura do verso 4 e do verso 5, e vou fazer também do verso 13. Olha o que diz o 13. Os filhos da tua irmã eleita mandam saudações. Os filhos da sua irmã escolhida te saudam. Então, se você vai observando a colocação, que ela é feita de igual modo para todos nós, para que possamos vivenciar com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro vivenciasse conosco. Como você tem visto o seu próximo? Que cuidado você tem tido com ele? Queremos ainda fazer mais algumas colocações a respeito dessa carta. Na Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos que o autor é o apóstolo João, como já citei antes, e que o propósito da carta é alertar os cristãos com respeito ao falso ensino de que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne, e para intensificar a hospitalidade aos pregadores do verdadeiro evangelho. Essa carta foi escrita entre o ano de 85 e 95 depois de Cristo. E essa carta apresenta duas verdades fundamentais, as quais são: o amor entre os cristãos é a preocupação moral básica dos seguidores de Cristo. E a segunda verdade fundamental é que negar a plena encarnação de Cristo leva ao julgamento de Deus. Então, tenhamos cuidado para que não venhamos distorcer os ensinamentos apresentados na palavra de Deus. Você e eu poderíamos até dizer uma carta que é curta, é pequena, ou um livro só com 13 versículos, mas os 13 versículos apresentam para nós ensinamentos que são fundamentais. Eu fiz uma breve colocação que se encontra na Bíblia de Estudo Conselheiro, mas também vou fazer uma colocação feita na Bíblia de Estudo de Genebra. Quando se fala do presbítero, João também identificou a si mesmo dessa maneira. Em 3 João, ou seja, na terceira carta, ele estava se referindo ao seu ofício na igreja, ou à sua idade biológica. Não há nenhuma dificuldade real no fato de um apóstolo identificar-se como presbítero, uma vez que as responsabilidades de um apóstolo, com respeito a cada congregação individual, eram exatamente as mesmas de um presbítero, como se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Com relação à senhora eleita, refere-se a uma mulher ou refere-se à igreja que ali se encontrava, que é de outra maneira desconhecida, ou fala de modo figurado de uma igreja local. Esse uso figurativo não aparece em nenhum outro lugar, de modo que a primeira hipótese parece ser a mais provável. João dirigiu-se a essa mulher com muito respeito e amor, indicando desse modo o seu interesse pastoral por ela. Depois se refere a seus filhos, ou os filhos biológicos dessa mulher, ou os seus filhos espirituais.
seus seguidores. O primeiro caso parece ser o mais provável, falando-se de uma senhora e dos filhos dela. Entretanto, é importante observar que seja filhos consanguíneos ou seja filhos espirituais, é dever nosso, enquanto cristãos, de cuidar bem deles, para que eles permaneçam edificados na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Você e eu, como cristãos, devemos ter cuidado daqueles que se encontram em nossa casa, daqueles que se encontram em nossa vizinhança, daqueles que andam junto conosco no trabalho, daqueles que estão junto conosco na casa de Deus, porque o Senhor espera que nós cuidemos do nosso próximo como cuidamos de nós mesmos, pois Ele nos ordena a amar ao próximo como a nós mesmos. E isso é uma forma de demonstrar o amor fraternal que devemos ter uns para com os outros. E dentro desse contexto do amor fraternal, você e eu devemos nos indagar. Como tenho me portado diante daqueles que me cercam? Sejam meus familiares, ou seja, sejam meus pais, sejam meus irmãos, sejam meus sobrinhos. Quem quer que seja, não importa a proximidade que tenhamos com ele, o Senhor espera que cuidemos bem. Não só dos pais, não só dos irmãos, não só dos filhos, esposo, esposa, cunhado, cunhada, primos. Não importa, o Senhor espera que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, além de ser uma pessoa da nossa consanguinidade, se ele é um filho na fé, devemos ter o mesmo zelo com ele. E se eles não tiverem nenhum desse parentesco, se eles forem aquele que nos persegue, o Senhor nos orienta que nós devemos ter cuidado daqueles que nos perseguem. Pois a palavra do Senhor nos ensina, em Romanos, que nós devemos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. O Senhor espera que tenhamos cuidado com eles, que façamos com que o Senhor seja visto através de nós. Pois a palavra do Senhor nos ensina que quando nós fazemos isso, estamos colocando brasa viva em sua cabeça. Como está em Romanos, capítulo 12, verso 20 e 21, que diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É dever nosso fazer o bem, uns para com os outros, para que o amor do Senhor seja visto através das nossas atitudes ou dos nossos comportamentos. Se você ainda não é cristão, o Senhor hoje está te dando a oportunidade de você, ouvindo a palavra dele, se render aos pés dele, fazendo o quê? Em 1 João 9, João nos aconselha dizendo o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa qual seja a tua realidade, o que tu estás vivendo no teu dia a dia, mas se tu queres ouvir o Senhor dizer para ti essa expressão: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo, você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E com esse reconhecimento, você deixa de ser criatura e passa a ser filho, porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, como diz no Salmo 67:1. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Que você possa meditar nesta palavra junto com os seus, em sua casa, enfim, aonde você colocar a planta do seu pé. E que você possa dizer: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Ou em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. E assim exaltar e bendizer o nome do Senhor em toda a tua trajetória, para que o nome dele seja glorificado em tua vida. Pois em Isaías 43:7, o Senhor nos afirma que nos criou para o louvor da sua glória. E se você disser: como eu posso glorificar a Deus? Em 1 Coríntios 10:31 diz: como eu posso glorificar a Deus? Pois a palavra nos ensina assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.